A primeira leitura do dia de hoje nos ensina e nos motiva. Nos ensina a perseverar na fé e nos motiva a perseverar diante das dificuldades. Sabemos que o início do cristianismo, após a morte de Jesus na cruz, após sua ressurreição, as primeiras comunidades que vão sendo formadas pelos apóstolos, por Paulo, elas sofreram no início muita perseguição por parte dos judeus, por parte do Império Romano, por parte daqueles que foram e continuaram sendo inimigos da cruz, inimigos de Cristo e do Evangelho. Mas, como que Gamaliel nos lembra aqueles da época e lembra a nós também hoje, Gamaliel era um estudioso da Bíblia, um judeu, e numa das reuniões, isto está nos Atos dos Apóstolos, Gamaliel disse: olha minha gente, vocês estão perseguindo esses cristãos? Se isso aí não for de Deus, vai se acabar por si só. E ele deu dois exemplos, de um tal de Judas e de um outro que reuniram multidões, eles morreram e tudo se acabou. E então Gamaliel diz: agora, se isso aí é de Deus, é melhor vocês não mexer. E realmente a igreja é de Deus. E a gente tem hoje este relato de que quanto mais eram perseguidos, mais cresciam o número dos cristãos. Existia dentro destes apóstolos, dentro daqueles que experimentavam o Cristo ressuscitado, uma força, uma vontade, um desejo, um ardor no coração, que nada era empecilho. Eles iam, não importa o que viesse a acontecer, anunciar Jesus Cristo era muito mais importante, era muito mais fundamental. Sabe por quê? Porque era alimento. Aí a gente entra agora no Evangelho, aquilo que Jesus disse antes de partir e agora está na vida e na experiência dessas comunidades. Eu sou pão, eu sou alimento e alimento de vida. E para que é este alimento? Para que, assim como Jesus, os seus discípulos pudessem aprender e fazer a vontade de Deus. Isto é também para nós. Nós precisamos ter fome deste pão, desta vida, desta palavra. Essa palavra que nos sustenta, que nos alimenta, que nos indica caminhos, que nos aponta respostas. Eu sou pão, significa que nós temos fome. Nós oferecemos a fome, Jesus oferece o pão. Essa relação que não é material, não se trata da polenta no prato do dia, essa relação é uma relação humana. Veja, o filho, a filha têm necessidade, precisam de algo. Quem tem para oferecer? O pai e a mãe. Nós cristãos precisamos de alguma coisa a mais. Quem tem para nos oferecer? A igreja, Jesus. Um casal, seja de namorado, seja já marido e mulher, precisa de algo a mais. Existe no meio deles uma fome, ou várias fomes. Um vai saciando o outro. O mundo, minha gente, tem fome. Existe hoje, na nossa sociedade, necessidade, carência, dificuldade. Nós podemos nos alimentar uns aos outros, desde que tenhamos este alimento com a gente. Um catequista
ali na turma de catequese está saciando uma fome, uma necessidade de Deus na vida daquelas crianças, daqueles adolescentes. Mas é claro, é preciso ter para poder saciar. Veja, a grande missão e responsabilidade que recai sobre nós sacerdotes. Vocês vêm com fome da palavra, com fome de uma luz, de uma direção, não é verdade? De algo que realmente, poxa, é por aqui, o padre falou. Existe uma fome, eu posso, eu devo saciá-la e nutri-la. Mas quem é que costura tudo isso? Quem é que permite esta dinâmica toda acontecer? É o Espírito do Senhor que vai agindo e que vai atuando. Jesus diz, eu sou o pão de vida. Essas realidades da nossa vida que precisam ser alimentadas e sustentadas. O povo da Ucrânia tem fome de paz, tem fome de calmaria, tem fome de esperança. A gente pode saciar, alimentar, quando a nossa oração ela é oferecida para Deus e pedimos, Deus, cuida daquele povo, que a nossa oração seja sustento. Costumeiramente, toda semana, com muita frequência, alguém manda mensagem, padre, essa situação, reza, confio, pai, pede, dá uma bênção. Existe uma fome, uma necessidade, e eu rezo, eu abençoo. Você, na vida do teu filho, como pai, como mãe, como nono, nona, na vida do neto, você tem alimento para poder saciar essas fomes. Na família, quais são as fomes que hoje a família padece? Fome de diálogo, fome de presença, fome de interesse talvez. Como foi o teu dia? Eu sou o pão da vida. Ninguém vive só de arroz e feijão. Ninguém. A gente precisa de algo a mais. E em nós existe essa carência, mas Deus nos alimenta e nos sacia. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Qual que é a vontade do Pai? É que nós tenhamos as nossas fomes de vida, de felicidade, de realização como pessoa, realizadas, planificadas, saciadas. Que o Senhor nesta noite também nos sacie. E mais do que isso, dê também a nós a possibilidade, o dom de poder também, quando a oportunidade chegar, saciar alguma fome de alguém que precisa. Instante de silêncio, vamos deixar a palavra cair no coração, saciar e produzir os seus frutos.